medir as consequências. E a Bíblia ela diz que o salário do pecado é a morte. Agora imagine que as pessoas estão se preparando para a festa junina, mas nem sabem se vão estar vivas nesse período. E Deus, através da sua palavra, Deus convida as pessoas para que elas entendam que a Bíblia ela diz que a nossa vida tem limites. Deus colocou limite na nossa vida. Deus ele colocou um limite na nossa vida e a Bíblia diz que ninguém vai passar desses limites. Então, se eu sei que a minha vida é passageira, se eu sei que a minha vida ela é frágil, eu preciso viver para a glória de Deus. Mas infelizmente as pessoas elas estão se esquecendo de que Deus é o autor da vida. A Bíblia ela diz que nós nos movemos e nós vivemos por causa dele. Então, longe de Deus, a nossa vida não tem sentido algum. Porque as pessoas, elas não entenderam o que é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade não está em festas passageiras, em momentos que são passageiros. A verdadeira felicidade, ela encontra-se em uma pessoa chamada Jesus Cristo. Ele é a própria palavra. E como todos nós sabemos, nós temos algo em nós chamado orgulho. E o nosso orgulho nos impede de nos rendermos a Deus, porque o ser humano, depois da queda de Adão, ele luta para ser independente, para não depender de Deus em nada. E o nosso orgulho não nos leva a reconhecer que nós somos pecadores. O nosso orgulho não nos leva a perdoar as pessoas. Mas você já observou que quando estamos sendo ameaçados por uma enfermidade, por uma doença, nós ficamos humildes nesse momento. Porque quando nós observamos que a nossa vida, ela está se esvaindo, ela está indo embora, agora a gente começa a refletir e pensar. Por isso que a Bíblia diz que é melhor ir no velório do que numa festa. Porque a Bíblia diz que na festa ninguém pensa nessas consequências. Porém, quando a pessoa vai no velório e a pessoa ali morreu por conta de velocidade no trânsito, quem tem o carro, ele vai refletir, ele vai dizer, eu preciso parar de estar correndo. Então, eu quero dizer para você o seguinte, Deus, ele tem vida e vida eterna para cada um de nós. Os céus e a terra vão passar, mas a palavra de Deus não há de passar. Então, vale a pena você refletir nas consequências da sua vida. Porque, observe se isso não é uma verdade. A Bíblia diz, tudo que o homem plantar, ele vai colher. E tudo que talvez você esteja vivendo é consequências das suas escolhas, consequências das suas atitudes, e que mais cedo e mais tarde a conta vai chegar. Então, Deus está dando oportunidade para você abrir o coração e reconhecer que nós precisamos de Deus e que precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Voltando ao nosso orgulho, as pessoas elas dizem, eu não faço mal a ninguém, eu não desejo mal a ninguém, só que nós somos maus por natureza. Quando Adão pecou contra Deus, a Bíblia ela vai dizer que em pecado nós somos formados. Nós já nascemos em pecado. E Deus é um Deus santo. E Deus sendo um Deus santo, Ele diz para a humanidade, sede santo porque eu sou santo. Porém, as pessoas, elas acabam virando as costas para Deus por conta dos seus desejos, dos seus prazeres. Porém, chegará um dia em que a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Agora, imagine, a Bíblia diz, o que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perdendo a sua alma? Porque vai chegar um dia em que a pessoa, ela vai estar diante de Deus, para a pessoa dar conta dos seus pecados,
e do tanto que rejeitou o Senhor. Por isso que Jesus, ele disse: vinde a mim os cansados, os sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim como nos tempos de Noé, as pessoas zombavam de Noé, as pessoas o chamavam de louco, Deus havia dado uma mensagem para Noé, dizendo que o juízo viria. E as pessoas, elas estavam desprezando, e a Bíblia diz que elas estavam preocupadas com seus próprios interesses. A Bíblia diz que, num dado momento, a Bíblia vai dizer que Deus fechou a arca, e o dilúvio veio, consumando a todos aqueles que rejeitaram a Deus. O Senhor nos convida a abandonarmos os pecados. O Senhor nos convida a abandonar as drogas. O Senhor nos convida a abandonar aquilo que só nos prejudica e nos levará para um lugar de tormento. Jesus, quando pregava a palavra neste mundo, o Senhor Jesus, ele chamava as pessoas ao arrependimento, fazendo com que elas viessem a refletir. Tudo que muitas das vezes você está fazendo no final da vida não vai resumir em nada, porque tudo é vaidade. Agora, a palavra de Deus, ela diz que Deus vai trazer às claras todas as coisas. Nada vai ficar encoberto, nada vai ficar oculto. Porque a Bíblia diz que, inclusive, as coisas más, Deus vai trazer à tona. E nós achamos em que vai ficar escondido, em que ninguém sabe. Observe quantas famílias estão sofrendo e padecendo. Observe quantas pessoas estão vivendo à base de remédios, pessoas vivendo uma infelicidade, porque a vida dessas pessoas não está apoiada em Deus. Muitas pessoas, elas estão vivendo a sua vida de qualquer jeito. E sendo assim, há um vazio na alma, aonde leva estas pessoas a viver uma vida de fracasso, de infelicidade. Você que me ouve nessa manhã, nós já vimos vários exemplos de que a Bíblia, ela é a verdade. A Bíblia diz que existe um caminho que para o homem parece direito, mas no final leva à morte. Quantos exemplos nós já vimos por aí, em que o pai, a mãe deu conselho, e o filho não ouviu e depois pagou as consequências. Assim é Deus, Deus é o nosso Pai. E a Bíblia, ela diz para ouvirmos a voz do Senhor. E muitas pessoas estão desprezando, porque as pessoas pensam que assim que elas clamarem e pedir socorro a Deus, que o socorro virá. Sendo que a Bíblia diz que os nossos pecados impedem, fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Mas quando você entende que esse mundo é mau, que o mundo jaz do maligno e que não há felicidade fora de Jesus, aí agora a pessoa vai centralizar a sua vida na palavra de Deus. Tem pessoas que a base da vida dessa pessoa não é Deus. Só que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Então nós estamos vendo as pessoas padecendo, nós estamos vendo pessoas morrendo, e muitas dizendo: eu estou do jeito que Deus quer, sendo que Deus é um Deus bom, sendo que Deus, ele tem o seu plano para as nossas vidas. E muitas pessoas não estão vivendo os planos de Deus, porque para viver os planos de Deus, eu tenho que abrir mão dos meus planos. E chegará um dia em que estaremos diante de Deus, e o nosso orgulho vai cair por terra nessa hora, porque quem pode subsistir diante de Deus? Os nossos conhecimentos, a nossa inteligência e sabedoria não é nada diante do Senhor. O que adianta o homem ganhar aplauso das pessoas?
O que adianta nós vivermos aqui e depois, na eternidade, nós vivermos longe de Deus para todo sempre? O Senhor Jesus, Ele pregava a palavra e orientava as pessoas sobre a eternidade. Nós temos que entender que essa história de que morreu, acabou, isso é mentira. Porque o homem tem corpo, alma e espírito. A Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Então as pessoas não se preparam para o dia do juízo. O Senhor vai requerer de cada um de nós. E nesse dia trará à nossa memória o quanto nós desprezamos a Deus por causa de prazeres, por causa de festas passageiras. Quantas pessoas dizem que morre, mas não perdoa, mas diz que é de Deus. Se Deus é luz, a Bíblia diz que se dissermos que temos comunhão com Deus e andarmos em trevas, nós mentimos. Deus é luz, e aquele que é de Deus, ele anda na luz da palavra do Senhor. Porém, nós estamos vendo as pessoas dizendo, eu sou de Deus, e brigando umas com as outras, intrigadas, querendo mal, odiando, e rejeitando o perdão do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje você está ouvindo a palavra de Deus, talvez não esteja dando a devida atenção, porque talvez para o seu momento não é importante, mas chegará o dia em que o ser humano, ele vai ter que reconhecer que Deus é Deus, ele querendo ou não. Porque a palavra diz que nós somos reputados como nada. Então não há nada que agrade mais a Deus do que quando uma pessoa reconhece que ela necessita de Deus e do seu auxílio pela palavra do Senhor. Amém. Então desperta enquanto há tempo. Abra o teu coração para que Deus ilumine a tua vida. Muitas pessoas estão se afastando de Deus. Muitas pessoas estão rejeitando a palavra por conta do pecado. A Bíblia, ela já diz que o que tem o hábito do pecado é escravo do pecado. Observe como tem pessoas que não conseguem viver sem ter uma vida, uma conduta pecaminosa, prazer no pecado. Sendo que quando Adão pecou, o único pecado foi suficiente para Deus o expulsar do jardim. Então, eu volto a dizer, as pessoas estão se preparando, as pessoas estão preparando as suas vidas, as suas casas. Mas eu pergunto para você, se Jesus voltar agora, se os céus se rasgarem agora, você está preparado? Você está preparada para se encontrar com o Senhor Jesus? Porque Deus, Ele sabe a verdade do nosso coração. Deus sabe quando a boca fala uma coisa e o coração diz outra. Quando eu falo algo e pratico outra totalmente. E a Bíblia diz, todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Então, nós criamos os nossos ídolos e os nossos deuses. E rejeitamos o Deus verdadeiro. Jesus, ele disse que quem não é com ele, é contra ele. Não existe essa coisa da pessoa ela ser neutra, ou a pessoa ela reconhece Deus, ou a pessoa ela vive para agradar o mundo. A Bíblia, ela é clara e o Evangelho é exclusivo. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então, nós estamos vendo o mundo do jeito que está. Nós estamos vendo a nossa cidade do jeito que está. E o motivo maior é que Deus não é o centro na vida de muitas pessoas. Porque a palavra, ela diz que quem é nascido de Deus, o maligno não lhe pode tocar. Então, ninguém
vai chegar diante de Deus dizendo que não sabia, que era inocente, porque a palavra, ela está sendo pregada para todos. A questão é que muitos estão virando as costas para Deus, porque aquele jovem rico, quando Jesus disse para ele: vende o que você tem, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem e me segue, ele desprezou o tesouro no céu, porque ele confiava nas riquezas. E o Senhor Jesus disse: quão difícil é para aqueles que confiam nas riquezas. Aonde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E quantas pessoas estão desprezando a entrada no céu por conta de coisas passageiras? Porque eu e você, nós podemos morrer a qualquer hora, a qualquer minuto. Não sabemos a que hora o Senhor virá. Por isso, a Bíblia manda estarmos atentos e vigilantes. Jesus prometeu que voltaria, e Ele vai voltar. Nós precisamos reconhecer que Ele é Senhor da nossa vida. Quantas pessoas estão se enganando na internet? Bota a oração da meia-noite: o Senhor é o meu pastor, mas isso não é verdade na vida daquela pessoa. Porque se Ele é Senhor, eu sou servo. Se Ele é Senhor, quem manda é Ele. Então, é muito mais fácil a pessoa viver no engano do que abrir os olhos para a palavra de Deus. Jesus Cristo, Ele é o Senhor, e a Bíblia diz que toda língua vai confessar isso, querendo ou não. Em Filipenses 2 está escrito: todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, nós querendo ou não. Chegará o dia em que todos estarão de joelhos diante do trono branco para ser julgado diante do Senhor, cada um segundo as suas obras. É claro que você tem o seu direito de escolher. É claro que a vida é sua. Mas saiba de uma coisa: Deus, Ele vai requerer de cada um de nós. E a Bíblia, ela diz que o Senhor vai separar das ovelhas aos bodes. Então, abra o teu coração para Deus. O tempo está se acabando. Olha as coisas que nós estamos vendo. Olha as barbaridades que nós estamos presenciando. Nós estamos vivendo os últimos dias. E o maior sinal dos últimos dias é que as pessoas, elas iriam desprezar a verdade de Deus. A Bíblia diz que as pessoas não iriam suportar a sã doutrina, a palavra pura e limpa, e elas iriam procurar mestres segundo os seus prazeres, e diz a Bíblia que elas iriam ter coceira no ouvido. Então, as pessoas, elas estão buscando ouvir aquilo que agrada a si mesmo. Mas a Bíblia, ela nos aconselha a entregarmos o nosso caminho ao Senhor e confiar nele, e o mais Ele vai fazer. Amém. Deus, Ele odeia a idolatria, Deus abomina essas práticas. Porém, é você que escolhe onde você vai passar a sua eternidade. Você tem todo o direito de escolher. Mas chegará uma hora em que o Senhor vai nos pesar na balança. E se formos achados em falta, nós vamos sofrer eternamente. A Bíblia, ela é clara quando ela diz que é necessário que as pessoas se arrependam. E infelizmente muitos, elas estão desprezando. Agora, quando a pessoa se encontra em dificuldades, quando a pessoa se encontra enfermo, doente, a primeira pessoa a chamar é Deus. Porque essa pessoa não vê Ele como um pai, mas como um mordomo que no momento da dificuldade, a pessoa, ela clama a Deus. Mas a Bíblia diz: jovem, lembra do teu Criador no dia da mocidade, antes que venha os maus dias. Então o mau dia vai chegar.
Os dias maus chegarão, então abra o teu coração para Deus. Nós não sabemos se estaremos vivos amanhã, porque a vida, ela sempre nos surpreende. A Bíblia, ela diz que Jesus Cristo, ele voltará para buscar a sua igreja. Não vale a pena viver nos prazeres e depois ir para o inferno. Não vale a pena a pessoa ela desprezar a glória de Deus e depois querer entrar no reino de Deus. Então, abra o coração para Jesus. Procure uma igreja mais próximo da sua casa e da palavra, para que você possa aprender a respeito de Deus e deixar com que o Espírito Santo venha te transformar. O mundo é enganoso e o diabo é astuto, ele prende as pessoas no engano. As pessoas pensam, não, quando eu morrer eu peço perdão, mas aí agora já é tarde, porque elas rejeitam Jesus em vida, mas na morte querem ir para o céu. Então, Jesus falou, aquele que me rejeitar diante dos homens, serão rejeitados também diante do Pai. Então muitas pessoas estão rejeitando Jesus, ainda que inconscientemente. Você lembra que perguntaram, solta Jesus ou Barrabás? E a multidão disse, solta Barrabás e mata Jesus. Jesus é a verdade. Então hoje estão novamente tentando matar a verdade e deixar a mentira corressor. Então, meus irmãos, você que está me ouvindo da sua casa, você sabe o que você está passando, você conhece o seu coração e Deus também. Por isso é tempo de acordar. Não espere para aprender de uma maneira desagradável. Aprenda com Jesus, pois Ele te chama. Nós não vamos ter saúde para sempre. Chegará um momento em que a doença virá, o corpo ele vai se degradando, mas a palavra de Deus ela diz que aquele que crê em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Então, meus irmãos, abra o coração para Deus, busque a Jesus, se arrependa enquanto há tempo. Quantas tragédias vão acontecer nesses eventos chamados de festas? Traição, adultério, brigas e tantas mazelas, porque festa é na presença de Deus. Festa é quando a pessoa, de maneira consciente, reconhece quem ela é e quem Deus é. Então é tempo de despertar. A Bíblia chega a dizer, louco, se hoje pedir a tua alma, o que tens preparado e para quem será? Então é na hora, é nesses momentos, quem já se viu na beira da morte sabe que é nesse momento em que a gente reconhece que não somos nada. Quem já passou pela UTI, pelo hospital sabe que é no leito de hospital que a gente reconhece que a nossa vida não é nada. Então, abra o seu coração para Deus. Não é por muito falar que seremos ouvidos. Entrega a tua vida a Jesus enquanto há tempo. Ninguém é mais inocente porque ouviram a palavra da verdade. Que Deus abençoe a todos vocês. Busque a Deus enquanto há tempo. No nome do Senhor Jesus.